Hoje comemoramos o Dia da Amazônia, exatamente, e ela nesses últimos dias aí foi muito discutida, né? Principalmente aí devido ao aumento dos focos de incêndio que infelizmente estão acontecendo. Mas como a atual situação da Amazônia, ela pode influenciar diretamente o meio ambiente em termos mundiais, não só aqui no Brasil, claro, mas nos países que estão do lado e os outros também. Então, é para falar sobre esse tema que nós conversamos agora com o Francisco Mourão, que é o conselheiro da ANDA, que é a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Francisco, bom dia, grande Sérgio. honra mais uma vez tê-lo aqui conosco. Prazer Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prazer então tá certo. Dia da Amazônia, hoje é só o memorial ou a gente tem que de fato estabelecer essa comemoração, trazer a memória que nós temos à Amazônia? É claro que nesse dia a gente tem que chamar a atenção com maior ênfase para o problema que hoje nós estamos vivendo. Acho que a partir da década de 70, a Amazônia vem sofrendo um processo de degradação muito intenso, né, com altos e baixos. E agora, infelizmente, tivemos um acréscimo bastante significativo nos índices de desmatamento e número de focos de incêndios, que torna o problema ainda mais grave, né? E quando se fala, por exemplo, dessa questão da Amazônia, aí a gente viu aí pelos noticiários, aí depois isso gerou a troca de farpas entre o nosso presidente, da França e etc. Na realidade, Francisco, qual é a influência direta da Amazônia em termos do mundo? Tecnicamente, a Amazônia seria ali o pulmão do mundo mesmo ou não é tão assim? Na verdade, não é tão assim, mas é fato de que a Amazônia representa uma reserva de carbono muito importante, né? Guardada na biomassa da madeira, de todas as copas de árvores e inclusive do material orgânico que está na superfície que a gente chama de serrapilheira, né? Quando esse material é queimado, todo esse carbono é lançado para a atmosfera. Então, apesar os estudiosos da Amazônia dizerem que há mais ou menos um equilíbrio entre a produção de oxigênio e o consumo numa floresta em clímax, né, estabilizada, acho que a grande dificuldade de entendimento das pessoas, de uma maneira geral, se refere a esse potencial da floresta como reservatório de carbono, né? Quando nós queimamos a floresta, nós estamos lançando esse carbono na atmosfera, como acontece também com o uso do combustível fóssil, né? E aí já vai para todo mundo. Nós estamos agravando aí os problemas de aquecimento global, né? Ou seja, a gente está meio que perdendo uma defesa e gerando mais problemas, né? Sim, exatamente, né? Agora, quando se fala, por exemplo, dessa questão da Amazônia, e a gente tem ali na região amazônica, nós temos Brasil, a chamada Amazônia Legal, que é composta por 9 estados ali, sim, né? Mas também diz respeito a outros países que estão ao nosso redor, né? São os nossos vizinhos. Como também essas políticas desses países, até em termos de fiscalização, de preservação, de cuidado, em conjunto com o Brasil, estão sendo feitos e o que pode ser melhorado para que seja feita ali vamos dizer assim, uma força-tarefa, vamos dizer assim, para tentar ajudar nesse problema. Nós temos problemas de desmatamento em praticamente todos os países que abarcam a floresta amazônica, mas especificamente no Brasil, esse problema está muito mais grave em função dos acenos que o governo brasileiro fez no sentido de relaxar o processo de fiscalização, né? Desde que esse novo governo assumiu, esses discursos estão sendo feitos de forma repetida, né? Até pelo presidente da República. E isso acabou estimulando as pessoas a
avançarem no processo de desmatamento como instrumento de posse de terra. E esse tem sido um grande problema, que a maior parte da Amazônia é composta por terras que nós chamamos de devolutas, são aquelas terras que são ainda do poder público, terras que não foram tituladas ainda pelos governos, né? Então, há um histórico processo de avanço da ocupação como forma de garantir a posse da terra, e mais tarde se busca a titularização. Então, os proprietários, os agricultores, pecuaristas principalmente, eles tentam avançar na ocupação, primeiro, desmatando a floresta, gerando uma certa... Mas aí a gente já parte pelo ponto já da ilegalidade com a forma com que essa posse ela está sendo efetivada, que é algo bem na mar, bem na força, com essa queimada, são os chamados grileiros, né? Grileiros, né? Então, mas aí depois, e com relação a essa soberania que hoje é defendida pelo atual governo, sobre essas intervenções externas, até mesmo para falar, ó, a questão aqui interna nós vamos resolver, agora vocês ficam aí do outro lado. Como que transita com isso, Francisco, para que o nosso meio ambiente, a nossa Amazônia, seja preservada efetivamente? É claro que acho que todos os estados, países do mundo inteiro devem ter soberania sobre o seu território. Isso é inegável. Agora, é fundamental que todos esses países tenham a consciência de que as ações que nós fazemos contra o meio ambiente, em qualquer lugar, em qualquer parte do território do planeta, tem efeito sobre o planeta como um todo. Então, eu acho que nós temos que ter a clareza nesse momento de que nós não podemos pensar apenas na soberania como um direito de fazer o que quisermos com a Amazônia, claro, porque isso vai ter interferência, assim como o que Bolívia, Peru, Colômbia fizerem em seus territórios, vai ter influência sobre nós. A Guiana, hoje nós temos alguns indicadores também preocupantes de desmatamento na Bolívia e Colômbia, principalmente, né? Não tão altos como no Brasil, mas aí até pela questão de proporcionalidade. Sim, né? sim. Toda essa ação devastadora, ela tem uma influência extremamente nociva sobre o clima em toda a América do Sul, principalmente aqui nas regiões central e sul do Brasil, né? Sudeste e sul do Brasil. Os chamados rios voadores, que trazem a umidade da região amazônica e respondem por grande parte das chuvas que acontecem aqui nessas regiões produtoras de grãos e de diversos outros produtos agrícolas. O que eu penso, assim, dentro desse contexto, como o senhor falou, é uma questão ali, são terras devolutas, né, que são chamadas, né? Sim. Então, se elas não são titularizadas pelo governo, naturalmente são do governo. Então, o governo também não está interessado em perder nem para os grileiros e nem também para fora do país, empresas e grandes comandos, enfim. Então, é hora de cercar, manter, preservar. Aí eu acho que nós já temos, e nós temos leis suficientes para isso, não temos? No Brasil, há um descaso histórico sobre a terra pública. Enquanto o senhor está falando, só por gentileza, eu quero pedir aqui, só para fazer esse parênteses, para a gente colocar algumas imagens aí, né, da Amazônia, né, e a gente vai estar falando sobre isso também. Aí pode falar. Mas no Brasil há um descaso histórico sobre o patrimônio público, e principalmente sobre as áreas públicas no país inteiro. Isso acontece não só nas terras públicas federais, mas também nas terras públicas dos governos dos estados, né? Terra pública é muitas vezes tida como terra de ninguém.
Sempre bem controverso, né? Então, isso acontece até aqui mesmo em Belo Horizonte. Nós temos áreas públicas que estão sendo invadidas, áreas públicas que foram adquiridas pelo governo do estado na fundação de Belo Horizonte, que hoje, na maior parte, estão ocupados. Mananciais de água que abastecem Belo Horizonte estão sendo ocupadas ilegalmente. Né, às vezes, até para não ir tão longe assim, vamos pensar, né, até para o pessoal aí que está menos atento a essas questões ambientais, prédios públicos estão sendo invadidos. Exatamente, exatamente. Que é uma ilustração muito palpável ali para todos nós, né? Exatamente. E eu acho que se nós tivéssemos uma política firme de administração e até de concessão dessas áreas públicas dentro de regras de sustentabilidade, eu acho que nós poderíamos ter produtividades altas, por exemplo, nas reservas extrativistas que permitem a produção de frutos, madeira e tal, oriundos da floresta, de uma forma sustentável, com geração de renda e riqueza para as comunidades locais. Até porque há riquezas no solo e precisam, que hoje é um debate político também, econômico, a respeito da Amazônia. Poderiam ser até exploradas do ponto de vista mineral e de uma forma sustentável, mas hoje o garimpo ilegal com o uso de altas quantidades de mercúrio prolifera em toda a Amazônia, né, com altos impactos sobre o ambiente natural. E o desmatamento seria apenas o primeiro passo para chegar nesse contexto aí. E a gente vê, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Francisco, o Atlético está pleiteando ali, junto aos órgãos públicos, a licença ambiental para a construção do seu estádio ali perto do anel rodoviário, ali no bairro Califórnia, não é isso? Ele obtendo ali essa licença, ele automaticamente vai poder estar ali, cheio de regras e etc., e ele vai ter que fazer uma compensação, promover uma compensação, eu não sei se é bem essa palavra. Compensação. Essa compensação para uma outra reserva, porque ele está mexendo num lugar que é uma reserva ambiental permanente, ele então tem que dar a contrapartida disso. Sim. Seria dentro dessa ideia que o senhor está falando? Esse mecanismo compensatório é estabelecido em várias legislações, a compensação da Mata Atlântica, a compensação minerária, compensação da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que, de certa forma, permite que se garanta a conservação de algumas áreas em função do desmatamento de outras. Eu acho que a sociedade tem que se desenvolver e algumas vezes é necessário mesmo suprimir vegetação nativa. Então, que isso seja feito dentro de determinadas ordens, determinados cuidados, né? Nós não podemos engessar o processo de crescimento econômico do país, mas dentro de determinadas normas e preocupações ambientais. O que a gente vê dentro disso, e a gente concorda, faz coro com isso mesmo, sobre essa questão da preservação, mas é o que a gente vê em outros setores da nossa sociedade. Leis existem, leis eficazes, mas o que nos falta é fiscalização, nos falta ali esse cumprimento para que essa lei funcione. E nós tivemos agora uma grande redução na estrutura de fiscalização, não só na estrutura, mas no espaço, né, que os órgãos de controle têm hoje para agirem efetivamente. O governo deu sinais claros de que não ia fiscalizar, houve uma grande pressão internacional e pressões também nacionais, e ele, nos últimos 15 dias, ele mudou um pouco o discurso, colocou a Polícia Federal, o Exército na fiscalização. Então, isso, na verdade, devia estar acontecendo há mais tempo. Acho que a gente tinha que... Não podíamos deixar a situação chegar nesse ponto. Né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.